Irmãos e irmãs, graça e paz a todos nessa manhã. Manhã esta que o mundo comemora, se é que podemos dizer o mundo comemora, porque sabemos que parte do mundo ainda não acredita na ressurreição, não acredita na pessoa de Jesus Cristo, mas sabemos que Ele é real, Ele é a pessoa que na cruz se entregou por todos nós, e por isso aqui estamos, comemorando e prestando culto a Ele, prestando culto a esse Deus que morreu e ressuscitou por nós. E então cabe a seguinte pergunta para nós: por que é importante ter esperança na ressurreição? Talvez seja a pergunta que a humanidade precisa responder. Por que ter esperança? Por que é importante ter a esperança na ressurreição? Talvez alguns tenham a vontade de querer aprender, outros nem tanto, outros nem saibam, nem queiram ou não desejem saber, mas fato é que precisamos ter a consciência de que Jesus na cruz morreu e ressuscitou. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 58. Diz: estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê o discernimento da sua palavra e que possamos nós sairmos nessa manhã pessoas melhores deste lugar. Por que é importante ter esperança na ressurreição? É o que vamos pensar nessa manhã. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma das maiores porções que podemos ter na Bíblia, que vai falar a respeito dessa doutrina, vamos dizer assim, a maior porção doutrinária que vai falar da ressurreição. Essa é a maior parte de todas as Escrituras que trata desse assunto, trata da ressurreição. E este fato acontece porque a visão do povo grego, a visão grega e mundana, à época estava na igreja e levando a proposta de que não havia ressurreição. Esse era o pensamento da época, e o apóstolo Paulo é esse que vai fazer a defesa. Então, naquela época, as pessoas não queriam crer, não acreditavam na ressurreição. Sendo assim, Paulo então afirma que a ressurreição é fato, a ressurreição é verdade, a ressurreição foi algo que de fato aconteceu. E trata-se
E ele trata desse assunto ao longo de todo esse capítulo. Então, todo o capítulo 15 desta carta, da primeira carta aos Coríntios, trata da ressurreição. E Paulo, então, vai combater aquela mentalidade que estava permeando o povo de Corinto, permeando os coríntios, né? Cristãos e não cristãos dentro da igreja. Pois a doutrina pregada era que Cristo não ressuscitou. Então Paulo, ele levanta-se para combater esse mau ensino a respeito da ressurreição. E se eles tinham dificuldades para crer na ressurreição, como poderiam crer então na ressurreição de Cristo? Então, se eles tinham dificuldade, não iam crer na ressurreição de Cristo. Eles tiveram dificuldades em crer que o irmão de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, pudessem ressuscitar. Eles já não acreditavam nessa ideia da ressurreição. E Jesus prova que era possível alguém ressuscitar. Assim, ele chama Lázaro para fora e Lázaro vem, e vem vivo, depois de 3 dias. Mas mesmo assim, eles ainda tinham dificuldade para crer na ressurreição. Se não creram na ressurreição de Lázaro, se não creem na ressurreição, como crerão ou como creriam na ressurreição da pessoa de Jesus Cristo? Então era algo contraditório, que com o passar do tempo, com certeza, geraria inúmeros problemas, como tem gerado, né? Até os dias de hoje tem gerado muitos problemas, pois alguns religiosos dizem que depois da morte as pessoas vão reencarnar. Essa é uma ideia de muitas pessoas. Essa foi uma ideia passada ali naqueles 400 anos, no tempo em que Deus não profetizou, era pregado e falado a respeito da reencarnação. Então muitos ainda acreditam nesse sentido, e outras pessoas não acreditam na pessoa de Jesus Cristo. Então serão sempre pessoas que vivem e caminharão em dúvidas. Os materialistas consideram que depois da morte tudo está acabado. Então morreu, acabou, não tem vida após a morte. Estes são os materialistas, céticos que não têm esperança alguma nesse sentido. Eles entendem que devem viver a vida intensamente aqui nessa terra, porque após morte não tem nada para se fazer, pois não há esperança alguma de uma vida após a morte. Esses são os materialistas, pessoas que só querem viver o tempo presente, pois não acreditam na morte, na vida após a morte, melhor dizendo. E na cidade de Corinto, isso não era muito diferente. Essa era a ideia do povo, ou da maioria do povo de Corinto. Em Atos 17, capítulo 32, nós podemos ver como alguns filósofos reagem ao que Paulo diz sobre a ressurreição. No versículo 32 de Atos 17 diz assim: quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então eles desprezavam Paulo ensinando a respeito da ressurreição. Havia um desprezo, as pessoas não acreditavam em vida pós-morte, não acreditavam que o corpo poderia ressuscitar. Então, para eles, as palavras de Paulo eram um absurdo. Eles zombavam literalmente do apóstolo, literalmente zombavam de Paulo sobre esse assunto. O problema, queridos, é que a crítica racional, ela é tão séria, isso acontece no nosso tempo, que até algumas pessoas que a gente considera como boas, erram em alguns pensamentos, erram em algumas questões, e nós às vezes até seguimos, achando que estas pessoas estão certas pelo fato de ser tais pessoas, falando como Rudolf Bultmann, um teólogo alemão, bem conceituado, no início do século XX,
chegaram a considerar como não essencial a ressurreição de Jesus Cristo. Muitas pessoas como ele chegaram a considerar essa ideia, que não seria essencial a ressurreição de Jesus Cristo. Ensinava que o importante era ter fé que, assim como os primeiros cristãos, então basta apenas ter fé como os primeiros cristãos, não importa, e não é tão importante a ressurreição, pouco importando a historicidade desta fé. Então, aonde começou a fé? Quem outorga a fé? Não importa, o importante é ter fé. Se Jesus ressuscitou, isso não é essencial. Ele afirma que a ressurreição não é um evento da história passada, um fato histórico que envolva a ressurreição de mortos, e totalmente, para ele, era totalmente incabível, né? Incabível, inconcebível. Este era o teólogo Bultmann. Ele tinha esse pensamento, e muitos seguiram esse pensamento, muitos ainda seguem esse pensamento. Esse tipo de visão era e é lamentável, mas ele não é o único. Vou citar mais um. Ele não é o único. Não cremos como a teologia neo-ortodoxa de Karl Barth. Karl Barth, também um teólogo renomado, questionou alguns pensamentos até de João Calvino no campo das ideias, e ele foi um dos maiores teólogos do século XX, que acreditava que ele acreditava no Jesus histórico, e no outro tipo de Jesus, o divino. Ele entendia que não se podia falar da ressurreição como um fato histórico, mas somente como revelação. Então, a história se some no passado. A ressurreição, então, é só um momento da revelação. Então, vem, se revela, então existe a ressurreição. E a história contada pelo Antigo e pelo Novo Testamento, com o ápice da ressurreição, ela é real, mas ele não acreditava nessa historicidade da ressurreição. Mas o apóstolo Paulo acreditava e ensinava de uma forma então perdida, não tinha valor o ensino de Paulo. Então o teólogo tem mais qualidade, mais certeza do que o apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Coríntios, em especial o capítulo 15. O apóstolo Paulo acreditava na ressurreição como um fato histórico e divino. E aí o teólogo diz que não. Assim como muitas outras pessoas têm dito. É o que ele nos apresenta nesse capítulo 15. Paulo diz que a ressurreição ela é tanto histórica quanto divina. É como ele fala, ensina, nós devemos acreditar. Eu sempre disse e digo, nós temos duas pessoas que devemos seguir, não estou desmerecendo as outras. A pessoa de Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, e o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Veio pregar para os gentios e graças à pregação do apóstolo Paulo aos gentios, aqui estamos. Os outros têm o seu valor e devemos ouvi-los e ler e entender como revelação da palavra, mas Jesus e Paulo são aqueles que pregaram para os gentios e alcançou todas aquelas pessoas que não queriam de fato ouvir o Evangelho. E é com ele que devemos crer e aprender sobre a ressurreição. Ele traz à memória que a crença na ressurreição era parte da pregação da igreja. A igreja deveria pregar e falar da ressurreição. Quando sentamos à mesa para participar do elemento cálice, do elemento pão, a gente tem que anunciar a morte, a ressurreição e a volta, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Então, dos versículos 50 ao 58, o apóstolo conclui essa mensagem relacionada à ressurreição à igreja de Corinto. Ele fala de como será o glorioso dia da vinda do Senhor. Ele nos mostra que é maravilhoso crer na esperança da ressurreição pelo fato de ser uma realidade.
hoje, queridos, no dia de hoje, em que comemoramos a Páscoa, assim como parte do mundo, que nem todos comemora, o presidente americano falou que ia parar a guerra durante a Páscoa, porque é importante, né? Veja como é importante. E ele deu um tempo na guerra, porque é importante as pessoas entenderem que a morte de Jesus Cristo foi algo que mudou a história do mundo. Então, por que é importante ter esperança na ressurreição? Então, a primeira coisa que aprendemos com o texto lido, capítulo 15 da carta de Corinto, é: a ressurreição é importante porque garante a transformação do nosso corpo. Do nosso corpo. Diz o texto: estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, essa matéria que aqui temos, ela não pode de forma alguma herdar o reino de Deus. As concupiscências, os desejos dos efeitos do pecado estão na nossa carne, na nossa mente, no nosso coração, dia após dia. Esse corpo não pode e não vai herdar o reino eterno. Não vai. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto que nem todos irão morrer, mas irão ter um encontro com Cristo, mas para ter esse encontro com Cristo terão primeiramente o seu corpo transformado. Esses desejos, essas concupiscências que nos faz nos aproximar ou caminhar em direção ao pecado, não mais sentiremos depois da transformação. Acontecerá, diz o texto, num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Paulo falando e ensinando a igreja de Corinto. Ele escreve e descreve a futura vinda de Cristo do ponto de vista de um crente aqui na terra. A partir desses versículos da carta, ele está descrevendo como será. Ele já mostrou que os que morrerão, ou os que vierem a morrer, serão ressuscitados. E uma vez ressuscitados, já vão ressuscitarem com um corpo incorruptível. Os que morrerão. E agora ele quer mostrar e mostra que os que estiverem vivos na vida de Jesus na vinda de Jesus, serão transformados. Os que estiverem vivos. Então, se Jesus voltasse hoje, para subirmos com Ele, primeiro deveríamos estar no que a palavra diz, né? Em santidade. Esse é um ponto principal. E para subirmos, Ele ia nos dar um novo corpo, sem desejos de pecado, sem pecado. Seríamos transformados. Essa é a maravilhosa transformação pela qual todos nós passaremos, pelo menos os que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, pois Jesus passou por essa transformação, sem a qual Ele não poderia voltar para o céu, porque Ele tinha um corpo de ser humano, né? Um corpo de ser humano. Nós não estamos falando, queridos, da ressurreição do corpo simplesmente físico. Os coríntios estavam sendo influenciados por esse tipo de pensamento por causa do ensino rabínico, que mencionava uma ressurreição no mesmo corpo. No mesmo corpo. A ressurreição da qual as Escrituras nos falam é a transformação do nosso corpo fraco e perecível. Porque é isso, o nosso corpo ele é fraco e perecível, em um corpo glorioso, semelhante ao que Jesus estava vivendo e está vivendo agora. Não teremos mais um corpo perecível,
não teremos mais um corpo fraco. Versículo 42 diz, do capítulo 15, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é perecível, e ele só vai deixar de ser perecível na ressurreição, quando teremos um novo corpo transformado. Então a característica do corpo que nós temos hoje, principalmente se você já passou dos 30, é mais fácil de perceber isso. Então, eu particularmente tenho percebido o quanto o meu corpo é perecível. As dores são mais evidentes, não tenho mais a mesma força, o mesmo fôlego, porque o corpo é perecível. A visão já não é a mesma, estou aqui usando óculos, o corpo ele é perecível. Os anos vão passando e nós já não ouvimos mais como ouvíamos, não enxergamos mais como enxergamos, não dormimos mais como dormíamos. Nós então corremos o risco de, quando for fazer qualquer exercício, se machucar, fraturar uma parte do nosso corpo, pois o nosso corpo é perecível. Os idosos principalmente não podem cair, podem quebrar uma parte do corpo. É mais difícil recuperar, porque o corpo que temos hoje, ele é perecível. E essa é a característica do nosso corpo, que por causa do pecado, sofre todas essas consequências, pois não deveríamos sofrê-las, pois fomos criados para vivermos e vivermos eternamente, mas o pecado transformou o nosso corpo num corpo perecível. Versículo 54 diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Então, nosso corpo, uma vez transformado, nós vamos ter a vitória sobre a morte, nunca mais a veremos. Essa é a marca do corpo após a ressurreição, um corpo transformado, onde a morte é vencida pela vitória a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então agora, o nosso corpo ressuscitado tem a marca de não morrer. Então vamos voltar ao tempo do jardim-templo, antes do pecado, aonde estávamos ali preparados para vivermos eternamente, com um corpo que não seria perecível. Mas o pecado fez com que chegássemos a esse estágio. Agora, precisamos da pessoa de Cristo para podermos ter esse corpo transformado. E a pergunta nesta manhã para você: você já pensou sobre a enorme fragilidade do seu corpo? Porque nem todo mundo pensa, né? A gente vê as pessoas fazendo plástica, tomando um monte de coisas para poder ficar mais forte, para rejuvenescer, ficar mais, mas não tem jeito, vai perecer. Vai perecer. Temos ouvido que muitas pessoas, nos últimos tempos, tão novas, têm tido infarto. O infarto aumentou nas pessoas mais jovens. Por quê? O corpo é perecível. O corpo é perecível. As pessoas mais novas estão adoecendo mais fácil. A verdade é que nós somos fracos e vulneráveis e estamos constantemente suscetíveis a todo tipo ou sorte de doença. Viroses, conjuntivites, acidentes e qualquer outro tipo de doença, por conta do perecimento do nosso corpo. Podemos diminuir certos riscos? Podemos. De que forma? Nos alimentando melhor? Sim. Com exercício? Sim. Fazendo higiene, uma higiene boa? Sim. Mas não podemos evitá-los totalmente, porque o nosso corpo, eu vou repetir para você guardar, ele é perecível. Esse templo, que é o nosso corpo, ele é temporário e frágil. Precisamos pensar nisso, e se quisermos
ter esse corpo transformado, é preciso entender que só através da pessoa de Jesus Cristo. Só através da pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, queridos, contrastando com a fraqueza do corpo terrestre, o corpo celestial será extremamente forte, habilidoso e poderoso, conforme diz o versículo 43 do texto lido, do capítulo lido nesta manhã. Envelhecemos? Sim. Nos cansamos? Sim. Adoecemos? Sim. Temos consequências da nossa natureza caída? Temos. Mas seremos transformados na ressurreição. E temos que agradecer a Deus por isso. Todos os dias temos que dizer obrigado, Senhor, por essa transformação. Temos que agradecer, temos que sermos gratos, pois Ele morreu na cruz por isso. Então a pergunta a ser respondida à nossa vida é: por que é importante ter esperança na ressurreição? Então vamos para o segundo momento nessa manhã, versículos 54 ao 56, porque a ressurreição garante a vitória sobre a morte. A ressurreição traz um corpo que é transformado e garante a vitória sobre a morte. Nós podemos pensar em morte de duas maneiras. A primeira delas é que a morte é a separação física. Então, se a pessoa perde o fôlego de vida, ela morreu. É a separação da alma com o corpo. Isso é morte, a alma separando-se do corpo. E a outra vertente é que a morte é a separação do homem com Deus. Então será a morte eterna, a morte espiritual, aonde você não mais terá acesso a Deus, pois pecamos e todos que pecaram estão destituídos da glória e da graça de Deus, estão separados. Isso é a segunda morte. Quando Jesus ressuscitou, queridos, essas duas mortes foram destruídas. Então há uma possibilidade de você, daquele que ainda não conhece Jesus como Senhor, não experimentar essa morte eterna, essa separação eterna de Deus. Há uma possibilidade. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Cristo veio para aniquilar a morte, e o que é o imperador da morte, que é o diabo. Cristo morre para garantir a vida. Precisamos ter essa consciência, e para herdarmos essa vida eterna, só através da pessoa de Jesus Cristo, pois a morte eterna, ela, vamos dizer assim, é de fato essa separação entre o homem e Deus, porque você vai querer morrer e não mais morrerá, porque a morte foi aniquilada, mas você não vai mais ter essa proximidade do céu, do jardim templo. Você vai estar distante de Deus. A morte você vai desejar, ela não vai acontecer, e você vai viver eternamente sofrendo. Ou seja, você está morto espiritualmente por não mais poder se aproximar de Deus. Vai ver Deus de longe, você sofrendo, e não vai mais ter a ajuda de um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo pode. Essa é a segunda morte, a morte, separação de Deus, melhor dizendo, né? A morte física e a morte que nos separa de Deus. A morte não nos causa e não nos causará medo se estivermos em Cristo, pois Ele venceu a morte. Temos uma esperança de ressurgirmos, né? Ressuscitarmos, porque Jesus ressuscitou. E uma vez ressuscitado, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele não morreu. Ele é o nosso Deus, o Deus do túmulo vazio. Porque há pessoas que fazem peregrinações, né? Há religiões que costumam peregrinar até o túmulo dos seus fundadores. Vamos lá
no túmulo do fulano de tal, porque ele foi o fundador da nossa religião, vamos lá adorá-lo. Mas o túmulo está vazio, assim como a cruz está vazia, pois Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Adoramos um Deus vivo, prestamos culto a um Deus vivo, pois o túmulo está vazio, a cruz está vazio, Ele derrotou a morte, nos dando vida eterna. O que precisamos observar no texto é que o apóstolo quer dizer que o arguilhão, a palavra que se repete nos versículos 55 e 56, como diz o texto: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Arguilhão, ou aguilhão, melhor dizendo, né? Não tem o R antes do A, aguilhão, é o ferrão de um inseto venenoso que pode matar. Então ele dá aquela ferroada, injeta o seu veneno e você pode vir a óbito, a morrer. Assim, a consequência desse aguilhão no mundo espiritual é o pecado. Ele vem, te dá uma picada e você pode vir a óbito. O pecado é a própria morte. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa era a nossa situação. Estávamos mortos no pecado. Como diz o teólogo, estávamos totalmente depravados, longe e separados de Deus, distantes, mortos espiritualmente. Nós somos pecadores e temos esse aguilhão da morte dentro de nós, enquanto estivermos com esse corpo corruptível. Por isso, precisamos todos os dias buscar a santidade, buscar a presença de Deus, ler a palavra, orar, porque estes desejos estão dentro de nós. Para eles serem mortificados, enquanto aqui estamos peregrinando, precisamos buscar o Senhor, estarmos caminhando na sua presença, para que no dia em que Ele voltar, nos encontre como obreiros aprovados. Mas, graças à morte e à ressurreição de Jesus, fomos libertos dessa escravidão. Por isso comemoramos a Páscoa. Ele fez a Páscoa por nós. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo morreu, fez a passagem e nos libertou do império da morte, a libertação da condenação do pecado. Em Cristo temos a vida. A morte então foi derrotada. Precisamos dar glória a Deus por isso. O versículo 54 deixa bem claro: a morte foi destruída pela vitória. Cristo chegou à cruz como ovelha muda, indo ao matadouro, sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, garantindo a nós essa vitória e a certeza de que, se caminharmos segundo o que Ele escreveu e deixou na sua caminhada, teremos um novo corpo, um corpo que nunca mais perecerá. O profeta Isaías, no capítulo 25, versículos 6 ao 8, diz assim, ele vai nos dar uma pequena visão do nosso futuro como cristãos. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria de seu povo. Foi o Senhor que disse. O céu é o nosso destino. É o destino de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Há uma festa sendo preparada para todos nós nesse grande e glorioso dia. Há uma grande festa. Porém, podemos nos alegrar porque, queridos, na vitória que se consumará no dia da volta de Jesus Cristo,
tanto o aguilhão da morte, quanto a própria morte, serão vencidos para sempre. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Vamos viver eternamente com o Senhor. Não vamos ter mais dores. Não vamos ter mais doenças. Esse corpo não vai ser mais perecível. Esse corpo não vai ser mais um poço de enfermidades ou de tristezas. Não, vai ser um corpo forte, como diz o texto bíblico. Teremos um corpo forte. Não mais seremos vencidos pelas agruras da vida. Esta é a promessa do Senhor, e ela foi selada na ressurreição. Por que é importante ter esperança na ressurreição? Terceiro e último momento para entendermos a ideia da ressurreição para nós e ter essa esperança. Porque a ressurreição garante que vale a pena trabalhar, porque Cristo aguarda a sua volta. Por que ter esperança na ressurreição? Porque vale a pena, enquanto aqui estivermos peregrinando, fazer a vontade dEle, trabalhar para Ele, pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A ressurreição nos garante a vitória sobre a morte. Teremos um privilégio de ter um corpo transformado, mas enquanto aqui estivermos, temos que ter essa alegria, essa vontade de querer trabalhar para Deus, fazer o que é agradável a Ele, pregar a sua palavra. A palavra portanto no texto, logo no início do texto, portanto, meus amados irmãos, significa que o que será dito agora é uma conclusão das duas ideias que foram contrapostas anteriormente. Nós temos 57 versículos até o 58, e esses 57 versículos do capítulo 15 estão vinculados a todo um contexto do capítulo que mostra que temos que ter certeza de que a Escritura é verdade, e a verdade como palavra de Deus, e é aonde devemos trilhar a nossa vida. Todo esse capítulo da carta de Coríntios, capítulo 15, precisa ter em nós essa realidade, firmes e inabaláveis em relação ao que, diz o texto, na certeza, ou seja, absoluta, de que, de fato, aquilo que está sendo dito a respeito de Jesus é verdade. Não como o povo no passado só acreditava no histórico, alguns só no divino. Não, temos que acreditar tanto no histórico quanto no divino e na realidade de que Ele morreu, ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. É verdade, isso foi fato. Não é história, ou é história só com E. É verdade. Paulo então exorta os irmãos a praticar tudo o que foi apresentado sobre a ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. E no versículo 58 ele diz: façam isso, preguem, ensinem, acreditem, pois o trabalho de vocês não será vão. O trabalho de vocês não é inútil. Podemos pensar em sermos estáticos quando lemos que devemos nos manter firmes. Mantenham-se firmes. Parei. Estou estático. Podemos até acreditar nisso, mas no original grego, permanecer firme quer dizer permaneçam sentados. Permanecer sentado não quer dizer que você está inerte, que você está estático, não. Permanecer sentado é compreender que você precisa ser fiel na palavra de Deus e não se permitir ser levado por outro ensinamento, não se desviar do propósito de Deus. E ele diz para nos permanecermos firmes e inabaláveis. Inabaláveis no grego significa imóveis, não estáticos. Sendo assim, queridos, precisamos estar estáticos no sentido de não nos afastarmos da palavra e permanecermos sempre nela. Ninguém pode
nos desviar da palavra, como diz Tito, capítulo 1, versículo 9. Precisamos estar pronto, firme, para não sermos de forma alguma enganados pelo mundo lá fora, mas então persuadi-los com a palavra de Deus, mantermos a nossa caminhada firme no Senhor. É na palavra que encontramos a doutrina correta da ressurreição. Não vamos dar ouvido a qualquer história que contam aí fora. Portanto, devemos crer nessa verdade: Jesus ressuscitou. Então, precisamos nos dedicar à leitura, gastar tempo na busca do conhecimento de Deus. Quanto mais próximo do conhecimento de Deus, mais próximos do céu. Essa é uma primeira exortação do apóstolo Paulo a nós. A segunda exortação, que nos motiva a sermos dinâmicos, não estáticos, está relacionada à dedicação. A palavra original no grego significa, a respeito de dedicação, exceder as expectativas. Então, o texto diz que nós precisamos nos dedicar. Então, eu preciso exceder a expectativa. Então, se eu faço algo para Deus, alguém ou você mesmo precisa exceder as expectativas. Fazer só o que se manda é a coisa mais fácil, mais simples. Mas eu preciso exceder as expectativas, eu preciso ir além. Se você crê que Jesus morreu, e se você é grato por tamanha generosidade de Deus, exceda as suas expectativas, vá além, não faça só o que se manda, porque é isso, a gente às vezes faz só o que se manda, e acha que já está fazendo o suficiente. Cristo sempre quer e requer de nós, sempre o melhor e mais, exceder as expectativas. Seja abundante na obra do Senhor, seja abundante, não faça só o que se manda, ande mais uma milha, faça mais, seja melhor, pois o seu trabalho para o Senhor não é vão. Como está a sua vida e o seu serviço ao Senhor enquanto Ele não voltar? Será que está excedendo as expectativas? Será que você só está buscando o conhecimento, mas não faz além? Não prega o Evangelho como tem que pregar, não ensina como tem que pregar, não discipula como tem que discipular? Será? Você tem excedido as expectativas? Não podemos deixar, queridos, que valores mundanos ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Não devemos. Será que você está tão dedicado a si mesmo que não tem tempo para a obra do Senhor? E a gente vai se isolando, a gente vai se distanciando, e a gente acha que está fazendo o melhor, quando na verdade a gente tem que exceder as expectativas. Quanto mais trabalhar para o Senhor, quanto mais congregar, quanto mais se unir para juntos pregarmos o Evangelho, mais vamos exceder as expectativas. E se pensássemos assim, irmãos, se pensássemos assim, eu quando estou indo para algum lugar, isso já aconteceu algumas vezes, e tem aquele engarrafamento, a gente pensa num caminho alternativo, não é isso? Num caminho alternativo, e a gente vai pelo aquele caminho alternativo, aí alguém diz, pô, mas se todos estiverem pensando do mesmo jeito, não vai todo mundo para aquele caminho alternativo? Vai dar o mesmo problema. O que eu quero dizer com isso, queridos? Se todos nós estivermos pensando da mesma forma o Evangelho, e se para tanto, ou ninguém venha e diga para você, faça um caminho alternativo, e você por si só fizer esse caminho alternativo para a glória de Deus, e todo mundo tiver o mesmo pensamento, nós vamos ser excelentes na obra de Deus. Se todos aqui que aqui estão tiverem o mesmo pensamento de pregar o Evangelho para um e trazê-lo aqui, nós vamos encher essa igreja, mas eu preciso que você faça isso. O Evangelho quer que você passe, vá além das expectativas, mas a gente só faz o que manda. Já falei hoje, está bom. A gente só faz o que manda, a gente não excede as expectativas. O mínimo que Deus poderia esperar de nós, querido,
é que estejamos nos dedicando a anunciar que Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e quer dar vida eterna para as pessoas. Mas será que estamos excedendo as expectativas nesse sentido? Será? Temos feito isso? Ontem eu assisti um filme, passou no SBT, falando sobre a graça, e o pastor pregando, e eu até achei interessante, ele pregou um sermão, falou que tinha trabalhado bastante no sermão, e perguntou à esposa e às duas filhas, e a filha menor falou, muito fraco, e aí ele ficou meio assim, né, porque a filha menor achou que o sermão dele foi fraco, e ele passou a ter crises, porque ele pregava e não via resultado, e ele queria ir além das expectativas, então ele foi se aconselhar com o avô dele deu a ele uma frase do tataravô dele, em que dizia que nós temos que orar pelas pessoas e orar para pedir perdão, e eu quero pedir perdão hoje. E ele ficou com isso na cabeça, mas ele não compreendia, e a mulher muito sábia, sempre dizendo o que ele deveria fazer. Em um determinado momento, ele era policial e trabalhava com um parceiro branco, racista, e ele sofria com aquilo, que trabalhava com um cidadão branco, racista, e ele tinha ódio, porque ele trabalhava com alguém que tinha preconceito contra ele. Em um determinado momento, ele se lamentando com a esposa, ele dizendo, por que Deus botou esse homem na minha vida? E a esposa, num momento de sabedoria, disse, você está pensando errado. Deus não botou ele na sua vida, Deus botou você na vida dele. Você só precisa entender isso, você está pensando errado. E ele pastor, e aí o filho desse rapaz, ele, rebelde, desse sargento policial branco, rebelde, foi fazer um assalto, e o próprio pai deu um tiro nele, e no hospital descobriram que esse menino tinha um problema renal, e ele ia perder os 2 rins, perdeu um e ia perder o outro, porque a doença ia fazer com que o rim paralisasse. Resumindo, no final do filme, o policial negro era o tipo sanguíneo para doar para o menino. Foi quando ele entendeu que ele precisava olhar para as pessoas além do seu olhar. Ele precisava ir além das expectativas, porque ele pensava que só por ser pastor ele já estava fazendo o máximo, ele estava fazendo o ideal para aquela sociedade, mas ele não estava fazendo o máximo, ele precisava ir além das expectativas. E quando ele mudou o seu pensamento, e ele foi conversar com o sargento que não acreditava em Deus, ele teve palavras para aquele sargento, que após se converteu-se ele e toda a família. O que estamos fazendo? Temos de fato feito o que Deus tem nos pedido? Tal como diz o apóstolo Paulo, se nós vivemos na perspectiva da eternidade, não podemos nos contentar com a participação esporádica na obra de Deus. Como que eu quero ir para a eternidade e passo a minha vida estudando sobre teologia, mas não prego, não ensino, não tem ninguém para discipular? Não faço nada. Por que eu quero então ir para a eternidade se eu não cumpro aquilo que Deus me ensinou? Como eu quero ir para a eternidade, só penso na eternidade, mas o que eu estou fazendo nessa terra enquanto aqui servo de Deus? Fico dentro de casa o dia inteiro, não falo nada, não prego nada, não ensino nada, não vou atrás de ninguém. Muitas vezes encontramos irmãos prostrados, abatidos, desmotivados, deixando de fazer o que os cabe, porque perderam o sentido do Evangelho. Perderam o sentido do Evangelho. A convicção da ressurreição deveria varrer da nossa alma, queridos, o apego pelas coisas dessa vida. Pelas coisas dessa vida.
Mas infelizmente isso não acontece, a gente continua deixando a desejar. A gente continua se preocupando com aquilo que nos agrada. Esse pastor, ele disse assim: como devo eu amar quem não me ama? Aí ele, no sermão dele, mas você só ama quem te ama, mas quem não ama, você vai amar? Ele tinha essa dificuldade. No final ele teve que mudar, ele teve que ir além das expectativas para pregar o Evangelho. Quando ele teve essa consciência, as coisas mudaram, ele passou a ir além. A convicção da ressurreição deveria varrer da nossa alma o apego pelas coisas dessa vida, mas infelizmente isso não acontece. Somos tão apegados, queridos, às coisas desse mundo, que achamos que devemos construir e viver aqui para sempre. Enquanto Paulo diz: não deem ouvidos a essas coisas, sejam inabaláveis, não se permitam ser vencidos pelas coisas deste mundo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, pois nós temos uma recompensa, não porque merecemos, porque tudo é graça, até a recompensa é graça, tudo é graça. Deus se alegra ao vê-lo trabalhando na obra dele enquanto Jesus não voltar. Enquanto Jesus não voltar. Vou repetir isso sempre, irmãos. Eu queria conhecer muito pouco de teologia, mas pregar muito mais a palavra de Deus para as pessoas, porque a teologia não vai salvar as pessoas. Quem vai salvar é o sangue do Cordeiro, limpando o coração destas pessoas. Então, para que tanto conhecimento se a gente não prega o Evangelho como deveria pregar? E eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que estudar, eu estou dizendo que a gente tem que fazer o que Cristo quer que façamos. Sejamos pessoas que fazem e exercem a pregação do Evangelho e causa as coisas além das expectativas. Além das expectativas. Nós já fomos salvos, sim, mas ainda não fomos. Nós já fomos santificados, mas ainda não fomos, porque nós já fomos filhos, mas ainda não somos, porque nós já passamos pela glorificação, mas ainda não passamos. Tudo isso ainda vai acontecer, é o ainda não de Deus. Temos a confissão no coração, mas isso só vai ser uma realidade quando Ele voltar e levar a sua igreja. Aí sim, tudo isso vai ser fato. Ele teve um corpo glorificado na sua ressurreição, e nós temos também, porque todas essas coisas foram conquistadas para nós, sim. Então o que devemos fazer? Eu concluo dizendo: agradeça a Deus nessa manhã pela ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos agradecer, pois através dela nós teremos um novo corpo, teremos a vitória sobre a morte e uma esperança que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir a Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos nessa manhã. Meu Senhor, o mundo, ó Deus, ou uma grande parte do mundo tem se reunido neste domingo, cada um no seu horário, pois sabemos que temos no mundo diferenças de horário. Em um lugar é noite, em um lugar é dia, mas essa data sempre é real. Mas o que queremos é que real seja a fé no coração destas pessoas em comemorar de fato a vida daquele que ressuscitou. Mas crendo nessa ressurreição de verdade, assim como o apóstolo Paulo ensinou, o Jesus histórico, ele existiu como divino. Que possamos crer e ter esperança nessa ressurreição, e aqui, enquanto estivermos, Senhor, nos dar a capacidade de irmos além,
de gerarmos expectativas além daquelas, ó Pai, que nos permitam a pregar e a ensinar a Tua palavra de tal forma que o mundo possa ouvi-la, Senhor, para que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas, que possam também gozarem dessa mesma esperança, que possam, ó Pai, gozarem dessa mesma expectativa de morarem, de quererem irem morar contigo no céu, Senhor. Então que o Senhor nos auxilie, ó Pai, porque a Páscoa que o Senhor fez por nós nos garante a vida eterna, mas o Senhor nos deu algo além de nos garantir a vida eterna, o Senhor nos deu a capacidade de levarmos esse Evangelho para outras pessoas, e que este levar do Evangelho seja, ó Deus, o nosso trabalho aqui enquanto estivermos, ó Pai, assim como eu disse daquele filme, meu Senhor, aquele pastor precisava ir além, durante anos trabalhando com o seu parceiro, mas nutria no coração um ódio, nutria no coração uma raiva, porque havia um preconceito, e ele deixou de viver o Evangelho para deixar nutrir o ódio em seu coração, e ele precisou ser transformado. Ele precisou voltar às Escrituras para entender que aquele homem precisava de alguém que fosse modelo da pessoa de Jesus Cristo, daquele que ressuscitou, daquele que trouxe vida. Aquele pastor precisava entender que ele deveria ser um modelo para que aquele senhor, aquele homem e sua família fossem transformadas. Quando ele entendeu isso, ele superou as expectativas, ele foi além e houve transformação, houve mudança naquelas famílias, Senhor. Que possamos nós, Senhor, ir além das expectativas, que possamos nós deixarmos de fazer só aquilo que somos mandados, Senhor, só aquilo que achamos que devemos fazer. Que o Senhor Deus nos faça ir além das expectativas, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai, pois o Senhor nos chamou para isso, irmos além das expectativas. Eu peço isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, se nesta manhã viemos em jejum, que ele seja entregue em Tuas mãos, Senhor. Recebe o nosso jejum, cada um, ó Deus, com o seu propósito, cada um, ó Pai, buscando de Ti uma resposta, que o Senhor, ó Pai, entregue a cada coração aquilo que o Senhor tem para eles, que o Senhor, ó Pai, faça-os compreender que o Senhor é o Deus que tudo pode, de verdade, o Senhor é o Deus que cumpre promessas. Então, Senhor, se há uma promessa para cada um nesta manhã, que o Senhor, ó Pai, entregue aos corações, que esse jejum, ó Pai, seja para glorificar o Teu nome, exaltar e glorificar o Teu nome em todo o tempo, Pai. Obrigado, ó Deus, por nos permitir nessa manhã estarmos reunidos e também sentarmos na mesa contigo, assim como estaremos logo mais uma vez, para glorificar e exaltar o Teu nome, pois sentar à mesa é a certeza que estamos na direção certa. Estamos, ó Pai, ó Deus, dizendo que queremos caminhar todos os dias contigo, Senhor. Estamos dizendo que a cruz vazia e o túmulo vazio foi o resultado de aqui estarmos, ó Pai, sentados a essa mesa, pois o Senhor morreu para nos resgatar do império das trevas. O Senhor nos deu vida. Apesar de termos um corpo perecível, apesar de termos um corpo que não Te glorifica como deveria glorificar, mas o Senhor nos garante que após, ó Deus, a Tua vinda, o Senhor nos dará um corpo transformado. Aqueles que já morreram ressuscitarão já com um corpo incorruptível, e juntos iremos, ó Pai, Te louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome eternamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor, para todos sempre, meu Pai, para todos sempre. Que possamos, ó Deus, naquele grande dia, ter esse grande coral Te exaltando e glorificando o Teu nome, Senhor. Então nos prepara
e nos ajuda a irmos além das expectativas. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.